extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá. Olha, comprar ou vender um imóvel é um passo enorme na vida de qualquer um, né? E o corretor de imóveis está bem ali, no centro de tudo. Decisões muito importantes passam por ele. Por isso, hoje, a nossa análise vai, assim, fundo na estrutura dessa profissão aqui no Brasil. Vamos explorar os regulamentos, o que é preciso para ser corretor, sabe? E principalmente, o código de ética que guia esses profissionais. A gente está usando como base a resolução do COFECE, a lei de corretagem, alguns guias. A ideia é entender mesmo o que se espera em termos de conduta profissional e ética. Então, para a gente começar essa exploração, qual é o ponto de partida? O que precisa para alguém virar corretor de imóveis no Brasil? Bom, o caminho começa com alguns requisitos básicos, né? Primeiro, ser maior de 18 anos, claro, ter o ensino médio completo e, o que é crucial, fazer um curso específico, o TTI, Técnico de Transações Imobiliárias. TTI. Isso, com esse diploma do TTI, aí sim a pessoa pode pedir o registro no CRECI, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da sua região. E claro, tem que manter a anuidade em dia para poder atuar legalmente. Entendi. E essa exigência do curso TTI, olha, ela vem lá da Lei 6.530 de 1978 e é bem significativa. Não é um cursinho rápido, não. São de 800 a 1.200 horas de estudo, dependendo da instituição. Nossa. Cobre desde direito e legislação imobiliária, matemática financeira, até noções de construção civil, operações imobiliárias, mas o interessante é que inclui também relações humanas e ética, já na formação. Então, quer dizer, a própria formação já traz essa preocupação com a conduta. Exatamente. Isso já mostra que a profissão vai além da técnica de venda, né? Foca muito na relação de confiança. E imagino que isso fique ainda mais forte com o Código de Ética Profissional, que é a Resolução COFECE 32692. O que ele define como, assim, os pilares da profissão? Isso mesmo. O Código de Ética vem para reforçar essa base. Se você olhar os artigos 2º e 3º, eles trazem os deveres essenciais. Defender os interesses que foram confiados ao corretor, zelar pelo prestígio da classe toda, buscar sempre se aperfeiçoar e, claro, agir sempre com zelo, discrição, lealdade e probidade. Tem também um dever de respeito aos colegas, o que é importante. E olha só, a obrigação de se manter atualizado com as leis. Isso é vital num setor que muda tanto, né? Sim, com certeza. Entendi esses deveres gerais, mas a interação ali no dia a dia com o cliente é onde a ética é testada de verdade, não é? Como é que o código detalha essa relação que é tão delicada? Sem dúvida. A relação com o cliente é central. E o artigo 4º do Código é muito claro quanto a isso. O corretor tem que conhecer a fundo o negócio antes de oferecer, apresentar os dados de forma correta, precisa e sem esconder detalhes negativos ou possíveis riscos, sabe? É fundamental recusar qualquer transação que pareça ilegal ou imoral. Transparência total, então. Total. E continua. Tem que comunicar o recebimento de valores, prestar contas direitinho, formalizar o serviço por escrito. E tem uma regra-chave. Em princípio, o correto é receber comissão de uma parte só, a menos que todo mundo concorde explicitamente, por escrito, ou se for o costume da região para aquele tipo de negócio. A honestidade aqui não é só uma virtude, sabe? É uma obrigação profissional mesmo. Faz todo sentido. E do outro lado da moeda, o que é considerado uma falta grave? O que o código proíbe, assim, terminantemente? Bom, aí a gente vai para o artigo 6º, que lista várias condutas que são inaceitáveis. É proibido, por exemplo, aceitar uma tarefa para a qual o corretor não está preparado, ou que possa facilitar algum tipo de fraude. Cobrar o chamado overprice, que é aquele valor extra por fora, sem combinar, só para benefício próprio, totalmente vedado. Locupletar-se, ou seja, tirar a vantagem financeira indevida à custa do cliente. Receber comissão que não seja devida ou por serviço que não prestou. Imagino que desviar cliente de colega também, né? Com certeza. Desviar clientes de colegas, fazer anúncio enganoso ou capcioso, como diz o código, reter o negócio que não tem chance de acontecer, receber sinal sem autorização expressa do vendedor, basicamente qualquer coisa que prejudique o cliente ou manche a reputação da classe é proibida. Entendi.
bem abrangente. Isso levanta uma questão importante. E se essas regras não forem seguidas, quais são as consequências, as amarras legais e éticas? A responsabilidade aí é dupla, né? O artigo 5º do próprio Código de Ética fala em responsabilidade civil e penal. Ou seja, o corretor responde por danos que causar, por imperícia, imprudência, negligência ou por infrações éticas mesmo. E a lei geral? E a lei de corretagem, que é a lei 6.530, lá no artigo 723, complementa isso. Ela exige que o corretor haja com diligência e prudência. Se não agir assim, ele pode ter que responder por perdas e danos causados ao cliente. E aí que entra o CRECI, o conselho. Ele tem esse papel fiscalizador, como diz o artigo 7º do Código. Ele apura as faltas e aplica as punições. Então não é só uma recomendação ética. De forma alguma, é lei. Tem consequência legal, sim. E falando em lei, a questão do pagamento, da comissão. Isso também é regulado, certo? Como funciona? Sim, a lei de corretagem trata disso nos artigos 724 e 725. Basicamente, a comissão é devida quando o resultado previsto no contrato é alcançado, ou seja, quando o negócio é fechado. E olha que interessante, mesmo que as partes se arrependam e desistam depois, se o trabalho do corretor levou ao acordo inicial, a comissão é devida. Mesmo com arrependimento? Mesmo com arrependimento posterior das partes. E o artigo 726 fala da exclusividade. Se o corretor tem um contrato de exclusividade por escrito, ele tem direito à comissão integral. Isso vale mesmo que o negócio seja feito diretamente pelo proprietário ou por outro corretor, a menos que se prove que o corretor com exclusividade foi totalmente omisso ou inerte. Entendi. Bastante detalhado. É assim, e só para fechar um ponto interessante que as fontes trazem, sobre idade. Não existe uma idade certa para ser corretor. O mínimo é 18, claro. Mas o sucesso na carreira depende muito mais da dedicação, da habilidade, do jeito de lidar com as pessoas. O exemplo que citam de um corretor de 72 anos que é campeão de vendas ilustra bem isso. Experiência e disposição contam muito. Perfeito. Bom, resumindo então o que a gente viu, para ser corretor no Brasil, não basta querer. Exige uma formação específica, o TTI, mas talvez o mais importante, exige uma adesão bem rigorosa a um código de ética focado em proteger o cliente e a integridade da profissão como um todo. E tudo isso é amarrado por responsabilidades legais claras definidas na lei de corretagem e fiscalizadas pelo CRECI. É uma estrutura bem definida, né? Exatamente, uma estrutura bem definida. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, né? Considerando todas essas diretrizes éticas detalhadas, as responsabilidades legais, como será que um corretor, no dia a dia, num mercado que a gente sabe que é competitivo, às vezes até agressivo, como ele equilibra essa necessidade de defender com unhas e dentes os interesses do cliente, ao mesmo tempo que mantém a lealdade aos colegas de profissão e cumpre rigorosamente todas essas normas éticas e legais. Encontrar esse equilíbrio, olha, talvez seja o maior desafio contínuo dessa profissão.